E se você der o primeiro passo, né? Exatamente. Tá tendo muito agora no Instagram sobre isso. Um dia eu comecei assim. Exato. Mas a gente precisa começar. Se não der certo, se realmente não for pra ti, recomeça. A Pá faz sua própria canção. Toda Leste. Oi, gente! Tá começando hoje mais um Pra Toda Leste, eu sou a Kelly. Antes de apresentar a nossa convidada que tu já tá espiando por aí, deixa eu agradecer ao nosso patrocinador oficial do Pra Toda Leste, a Melanina Store, que é uma loja especializada em produtos profissionais pra você que trabalha com extensão de cílios, design de sobrancelha, micropigmentação. Tá subindo o QR Code aqui na tela, aponta a câmera do teu celular, cai direto no site da Melanina e usa o cupom do Pra Toda Leste, que é Pra Toda Leste, você ganha 10% em desconto. Já te convido também pra se inscrever no nosso canal aqui, tá? Já se inscreve, já ativa a notificação e já comenta o que você achou aqui desse episódio também, fica até o final. E vai lá no Insta, sobe o QR Code aí também, Fê, a gente consegue? Então tá, @Pra Toda Leste pra você seguir a gente lá no Insta também. E agradeço mais uma vez a Una Produções, que quem cuida da produção, quem proporciona toda essa gravação também. Bora lá então, Gabi? Sim. Hoje eu tô aqui com a Gabi Dalfovo, é quase que Trava-línguas. Trava-línguas esse sobrenome, né? Sim. A Gabi hoje é consultora da Doterra, é isso? Isso mesmo. É isso, e hoje tu segue como profissão a parte da aromaterapia, é algo que te escolheu, tu que escolheu, a gente já vai ver também, mas quero te agradecer por tu ter aceito o nosso convite pra estar aqui. E a Gabi, assim, ela tem uma facilidade, vocês vão ver que ela tem uma facilidade na comunicação, na oratória, fala muito bem, porque é de uma bagagem que você já vem trazendo, né, Gabi, da parte do ensino, da parte de ser prof, isso. Também quero conhecer mais essa parte, mas para que as pessoas entendam que gravar nem sempre é fácil, né? Quando fala ali o gravando, a gente já tá nervoso antes, quando começa o gravando já dá aquele nervosismo. E se eu pudesse te fazer uma pergunta, que com certeza quem começa a usar os óleos essenciais tem essa dúvida, qual o óleo essencial que pode me ajudar a dar uma equilibrada nesse nervosismo, mediante alguma situação que vai exigir um pouquinho mais de mim? Sim, primeiro eu que agradeço o convite. Imagina! A gente participa de eventos e cria conexões, demais. né? E é por isso que a gente tá aqui hoje, porque a gente se conheceu em um evento e já teve aquele match. Isso, muito bom. Gente, o gravando, sabe quando a gente tá vendo o filho fazendo algo muito legal e a gente filma? Exato. O filho trava, ele nem tá vendo que tá gravando, mas ele trava e a gente fica... Ai, porque eu não comecei a filmar antes. Ia dar errado se a gente filmasse antes, porque ele não ia fazer igual. Exato. E o gravando, ele dá sabe quando erra as batidas do coração? Dá aquele nervosismo, tu acha que vai travar, que não vai falar nada, né? Sim. E antes de vir pra cá, eu já inalei o Balance, que é o óleo da ansiedade. Porque ele ajuda a controlar os nossos sentimentos e as nossas emoções durante o dia. Então, pessoas assim que são muito agitadas, muito ansiosas, que já sofreram por burnout ou que estão já percebendo algum tipo de sintoma que vá chegar neste ponto, o Balance, ele é um ótimo auxiliador para ajudar a gente a manter o equilíbrio. E assim, eu acho que qual empreendedor, né, Gabi? Tu que tá empreendendo agora, né, no ramo da consultoria e também, eu acho que não existe algum empreendedor que em algum momento do empreender não dê esse down mesmo, assim, de tipo, da crise de ansiedade, da crise de pânico, pelas inúmeras questões, né? E como a gente falou no off, que também é uma questão que as pessoas têm que é mal interpretada no uso dos óleos essenciais. Sim. Que elas acreditam que elas vão usar os óleos e vai resolver o problema delas. Então, tipo, por exemplo, eu sou ansiosa, vou usar o óleo essencial, eu não vou mais ser ansiosa. Não. E muito pelo contrário, né? O óleo, ele vem pra ser um complemento pra ajudar a dar uma equilibrada. Isso. Ele não é o fator principal de tudo isso. Mas ele auxilia para que a gente não chegue numa crise, né? Num extremo. Num extremo. Então, assim como um dia eu, quando criança, tomei vacina da catapora, não fez com que eu evitasse de ter a catapora, mas fez com que eu evitasse que eu ficasse com manchas no meu corpo devido à catapora. Então, o óleo, ele vem para auxiliar a gente nessas questões físicas e emocionais, para que a gente não chegue num ponto onde não tenha mais como controlar
Então, ele vem pra prevenir ou pra diminuir Os sintomas, algo né? que venha a ser pior. Por exemplo, eu faço uso de um óleo que é o On Guard, ele ajuda na questão de imunidade. E os meus filhos usam o Stronger, que é o óleo da imunidade infantil, passando ao longo da coluna vertebral. Ah, então a Gabi e os filhos dela nunca ficam doentes. Não, a gente fica. Só que a gente sabe que se a gente não fizesse o uso, a gente ficaria pior. Então a gente consegue evitar que danos piores viessem para nossa saúde. Não, total. E assim, eu pergunto isso porque eu já ouvi muito disso. Porque a gente usa. Até hoje, inclusive, não tá aqui o difusorzinho com óleo, mas a gente sempre tem o difusor com óleo. Porque é algo que a gente tem na nossa rotina. Eu uso em casa também, porque eu acredito muito nas propriedades dele. Sim. E, tipo, todo que é cheiro da aromaterapia, incenso, os florais que a gente ingere até mesmo, né? A gente sempre usa, todos nós aqui da equipe gostamos disso. E a gente usa porque é justamente isso, a gente quer... Não é que vai resolver o nosso problema, mas ele vai dar uma controlada nos sintomas. Isso mesmo. E para as pessoas que estão assistindo a gente, acompanhando, entenderem o porquê raios que a Gabi tá falando sobre a doTERRA, falando sobre óleo essencial. Quanto tempo que você tá nessa área e quanto tempo que você tá vivendo doTERRA todo dia, porque eu acompanho você e você vive doTERRA desde quando tu acorda até a hora que você vai dormir. Isso mesmo. Faz 2 anos que eu vivo de forma integral com doTERRA. Antes eu trabalhava na sala de aula, né? E eu conheci a doTERRA em meio à pandemia. Onde eu estava, o quarto da minha filha virou minha sala de aula. E o meu filho fazia terapia durante 2 anos já. E a gente teve que parar, né? E a Clara tinha 2 aninhos. Então, assim... Meu, era um neném. Eu estava numa tela de computador dando aula das 7h30 ao 12h30 para 32 alunos de forma online. Era tudo novo. 2 crianças em casa, tendo que fazer a aula também, participar das aulinhas ao vivo. E sem a terapia do meu filho. E como eu já gostava muito, eu gosto muito, tomava homeopatia, eu gostava dos florais, gosto desse meio de chás, de fazer tratamento com argila, eu gosto disso. Não é a Gabi de 2 anos pra cá com a doTERRA que gosta. A Gabi, desde antes, a Gabi quando morava na casa dos pais, já gostava, acho que já é um método familiar, sabe? Já ter consumia, esse tratamento mais natural. E daí apareceu pra mim, a gente usava muito a tecnologia na época da pandemia. Hoje, né, se aprimorou, mas a gente passou a usar mais. Verdade. E apareceu pra mim sobre os óleos essenciais e eu fui atrás. E eu comecei usando o Calmer, que é a lavanda da linha Kids para as crianças, pra minha filha de 2 anos e pouco, que tava muito agitada dentro de um apartamento, sem escola, sem gastar energia. Sim. E o Brave, que é o óleo da linha Kids também, que é um mix coragem, para o meu filho que fazia terapia, teve que interromper. Enfrentar algumas coisas. Isso. Daí o que acontece? O Davi, né, que fazia terapia, ele teve que começar a usar os óleos porque ele passou a querer dormir com a Clara. Depois que ele dormiu com a Clara, ele quis dormir com a porta aberta, aí dormia com a Clara com a porta aberta. Depois teve que deixar a luz acesa, a gente começou a perceber que esses 2 anos e meio de terapia, em 1 mês, estava indo por água abaixo. Aí eu comecei a usar os óleos, tanto nela quanto nele. E foi um divisor de águas naquela casa. Todo mundo passou a viver melhor dentro daquela pandemia, daquele espaço restrito. Eu falei, gente, isso aqui é maravilhoso. Não vivo mais sem. Aí comprei alguns óleos pra mim, pro meu marido, pra uso próprio. Ok. Até que, em novembro, surgiu a oportunidade de empreender em doTERRA. Eu não sei, professor vive com a cabeça que tem que ter uma renda extra. Parece que a gente vive que o salário do professor nunca é suficiente. É que ganha muito pouco pra toda a função, então né? o professor geralmente é uma que vende bolachinha, é uma que vende zóia, é uma que... Isso é verdade. E eu pensei, por que não trazer os óleos essenciais pra minha rotina, de forma que eu mostre pras pessoas que eu uso, porque eu já usava, só que eu não mostrava. Porque eu sei que muitas mães precisam. A gente que faz reuniões com pais, a gente ouve as queixas das mães. São muito então, parecidas, né? quando
eu entendi, né, o propósito de empreender com doTERRA, de fazer de forma profissional. Eu pensei, quantas mães eu vou conseguir ajudar? Né, quantos alunos eu vou conseguir ajudar? E eu comecei, então, a empreender com a doTERRA em novembro de 2022. E em dezembro eu acabei saindo da sala de aula. Tipo, um mesinho trabalhando. Isso. Então, eu tenho esses 2 anos dedicados à doTERRA, mas eles entraram na minha vida Muito na antes. pandemia, em maio de 2020. Então vai fazer 5 anos já, praticamente, que tu conhece Que os eu olhos. vivo doTERRA, mas de forma profissional há 2 anos. Eu conheci a doTERRA, eu cursava estética na ProRim Que legal. em 2017. Uhum. E a gente usava alguns óleos da doTERRA pra fazer massagens relaxantes e tudo Isso. mais. E também eu compactuo da mesma opinião de que também veio de casa essa normalidade minha, né, da minha vivência, de buscar coisas mais naturais pra tratar. Sempre a primeira opção é, cara, vou fazer algum chá, vou buscar algum floral, sempre. Uhum. Até hoje continua sendo. E depois o remédio, né, em última instância, quando eu Sim. realmente preciso de outro auxílio. Uhum. Mas também vem porque eu cresci no sítio. Então, pra mim, essas coisas naturais são muito, muito normais. Sim. Né? Eu morei até meus 17 anos em sítio. Então, pra mim, chá, mato, essas coisas assim, era a minha primeira opção mesmo, né? Uhum. E a doTERRA eu conheci lá. E realmente, assim, tinha um curso de aromaterapia da doTERRA que eles iam dar em parceria com a ProRim. Que legal. Eu fiz o curso de aromaterapia aquela vez. E, tipo, ali foi, assim, um boom. E é um mar de possibilidades, porque cada óleo... Tipo, tem um óleo que o foco é pra ansiedade. Mas, Sim. cara, ele pode tratar muitas outras coisas. Isso. Então, assim, um deles tem, sei lá, quantas inúmeras possibilidades de tratamento pra te ajudar nisso também, né? Isso. E voltando a dizer da sala de aula, que foi aonde você veio se dedicar pra isso, quanto tempo que tu tava na sala de aula? Quanto tempo que tu foi prof? Durante 15 anos. Caramba, e é uma decisão muito difícil. Sim. Porque tu já tava com uma profissão estruturada, Sim. né? Já tinha uma bagagem, tu já tinha uma estabilidade, digamos assim, ou uma falsa estabilidade, porque o professor realmente ganha muito mal, Uhum. vive correndo sempre, buscando os seus direitos pra aumentar salário, e é sempre um cansaço muito eterno, assim, dos Sim. professores, né? Desde quando eu era criança, eu lembro disso, assim. Sempre tinha, volta e meia, tinham greves dos professores, porque eles já, imagina, antigamente já ganhavam muito mal, agora ganham muito mal ainda. Uhum. E é sempre meu Deus, um correr. Uma luta diária. Uma luta diária Uhum. mesmo, né? Uhum. E além dos filhos que você tem, tu tem todas as crianças que tu tem que lidar, com Uhum. os pais, como você mesmo falou. Aham. Então, fazia total sentido você unir a doTERRA com isso também, Sim. né? Sim. Mas 15 anos trabalhando numa sala de aula. Gabi, Uhum. como é que foi em um mês tomar essa decisão? Foi muito consciente? Foi aquela coisinha, ai, será? Será que é isso mesmo? Teve incentivo de alguém? Na verdade, assim, ó, desde os 7 anos de idade, eu sempre quis ser professora, né? Mas aquela coisa de criança, os pais sempre acham que a criança vai mudar de ideia, porque primeira série, alfabetização, é aquele encantamento com as profs, então realmente a gente quer ser prof. Aham. Mas eu nunca mudei. Eu sempre quis ser professora, porque eu gosto muito de ajudar, eu gosto muito de ensinar, né? E esses 15 anos na sala de aula, com certeza, contribuíram também para essa minha comunicação mais clara, porque a gente precisa disso dentro de uma sala de aula. E não só para as crianças, mas também com os pais. Principalmente, eu acho, né? Principalmente. Então, eu sair da sala de aula já era algo que a gente já cogitava lá em casa. Mas é aquela coisa, tipo, enquanto não estrutura tudo bem, direitinho, fica só como uma sugestão, aquela pulguinha atrás da orelha. Mas eu já estava me sentindo cansada, tá? Porque toda a vida eu saía da escola com 40, 60 cadernos para corrigir todos os dias, porque vinha de uma rotina de que tinha que usar caderno, pelo menos 2 disciplinas. De 6 o dia, 2 tinha que usar caderno. Aham. E aquele caderno só era entregue e corrigido para as crianças. Então, todo dia eu tinha caderno para corrigir. Levava trabalho pra casa sempre. Sempre, sempre. Ou prova para corrigir. Planejamento para fazer. Então, sempre tinha coisas para fazer. Não que hoje a Gabi, com doTERRA, não trabalhe também o tempo todo. Trabalha.
Só que hoje, o meu trabalho tá na palma das minhas mãos. O meu trabalho, ele é o meu celular. Então, ao invés de eu ficar fazendo coisas nada a ver no celular, hoje ele é meu trabalho. Hoje, eu levo minha filha pro balé só com o meu celular. E se eu fosse professora, eu tinha que levar os cadernos e mais o celular. Então, não fez muita diferença. Sim. Né? Hoje, eu acompanho meu filho no futsal, eu tô lá com o meu celular. Eu recebo uma mensagem, eu leio. Se eu não precisar ler agora, eu vou ver depois. Os cadernos, as provas, eu tinha um prazo para ser feito. Então, às vezes, eu perdia de estar assistindo meu filho no futsal, perdi um gol. Mãe, eu vi que você estava lá corrigindo o caderno. Então, tinha essas cobranças também em casa. E, atenção, ele estava em casa, eu estava corrigindo alguma prova, eu falava, gente, não fala perto da mamãe. Eu preciso me concentrar na correção dessa questão. Eu preciso me concentrar nesta nota. Então, às vezes, eu botava eles pra dormir e eu ia, de repente, dar nota 10 horas da noite. 10:30 da noite. E eu tinha que acordar no outro dia 6 da manhã pra dar aula de manhã. Normal, né? Então, assim, a Gabi trabalha igual. Só que hoje, Com mais liberdade. hoje eu consigo estar perto dos meus filhos, realmente dando atenção pra eles. E estar perto deles. E a saída da escola não foi uma opção minha. Foi uma opção da escola. Eu não teria coragem de pedir. Porque eu sou muito, não consigo me desapegar das coisas tão facilmente. Eu sou muito apegada às coisas que eu tenho. Roupa, essas coisas, bem material, não. Me desapego super fácil. Nos locais, pessoas. Isso pra mim é muito difícil. Tu trabalhou os 15 anos na mesma escola? Não. Fiquei 7 anos seguidos na última escola. Bastante tempo. Que é onde as crianças estudam hoje. Eles continuam estudando lá. E continuam estudando porque hoje a minha renda Endoterra pode contribuir para isso. Que legal, que bonito. E assim, é uma decisão difícil mesmo de quando você vai tomar uma decisão de transitar as carreiras por essa falsa estabilidade e pelo novo. O novo assusta, né? Sim. O novo dá aquele medo de tipo assim, ai cara, será que eu vou conseguir? Será que eu vou... E se tipo, sei lá, eu trabalhar 3, 4 meses e ver que não era isso. E depois que a gente é adulto, a gente fica meio covarde, né? Sim. A gente fica totalmente covarde. Essa coisa assim de tipo, de não querer, de ter vergonha de voltar atrás de alguma decisão. Então tem tudo isso também que na nossa mente fica matutando o tempo todo, né? Por isso que é bom a gente ler alguns livros que vão nos dar apoio, porque enquanto a gente fica com medo de tentar, com medo de dar um passo para trás, tem outras pessoas que estão tentando, errando, dando passo para trás e depois dando 2 para frente, e a gente tá ali pensando que e se, porque a gente só pensa no e se de forma negativa. E se der errado? E se eu não conseguir montar a minha equipe? E se eu não conseguir vender? E se eu não conseguir me comunicar? Tá. E se você começar a aprender? E se você começar a escutar podcasts que possam te ajudar? E se você ler um livro que possa... Porque tudo são habilidades. E se você der o primeiro passo? Né? Exatamente. Tá tendo muito agora no Instagram sobre isso. Um dia eu comecei assim. Exato. Mas a gente precisa começar. Se não der certo, se realmente não for pra ti, recomeça. Vai, troca. Mas a gente tem que tentar, porque eu não queria saber se Endoterra ia dar certo pra mim se eu também não começasse. O sair da escola não foi uma escolha minha, foi uma escolha da escola. Mas que, de certa forma, pra mim foi bom. Era o que você precisava naquele momento, né? Isso. Então, não tem como a gente ficar só pensando no IC negativo, porque enquanto a gente tá no IC negativo, tem gente tentando o IC positivo e dando certo. Daí a gente fica assim, ó, eu queria ser como aquela pessoa, Exato. eu queria. Mas você pode? Não é eu queria, eu quero? O que eu vou fazer para chegar lá? Né? Tá muito mais sobre as nossas ações, porque com certeza aquela pessoa que hoje tem sucesso, um dia também já teve um IC negativo, mas não deixou ele dominar. Se apegou nos e se de forma positiva. Todas as histórias de sucesso, na verdade. Sim. Se a gente for pesquisar, né, que tem os casos mais que a gente vê na internet, o dono da Coca-Cola, da Apple, enfim. A gente vê onde eles começaram, né? E a gente sempre quer tudo perfeito, né? A gente sempre quer, assim, as condições todas favoráveis pra gente tirar um plano do papel. Tudo tem que estar alinhado. Como se, assim, o mundo fosse parar agora...
abrir a porta pra Gabriela sair da escola e vir aqui pra doTERRA. Sim. Não vai acontecer. Nunca. Nem nos melhores sonhos aconteceria isso. Realmente, movimento gera movimento. Isso. Sempre vai gerar movimento. E falando de óleo essencial, que daí fala muito sobre frequência, do balance e baixar a frequência, quando a gente se trata de energia, vamos parar pra pensar um pouquinho, tudo é energia, né? Tudo se conecta. E a gente emana muito o que a gente quer, e o que a gente é, e o que a gente vive. Então imagina só, naquele momento, tu tava já com a ideia de sair de uma profissão de 15 anos, que já tava estruturada, que já tava estabelecida, que já tava ok na tua rotina, tu já tava acostumado àquilo. Mas tu já tinha internamente tomado uma decisão de, cara, pode ser que exista a possibilidade de eu sair. Sim. E daí, tipo, o universo converte tudo a favor pra que as coisas vão acontecendo e pra que hoje tu tenha uma equipe na doTERRA, Sim, é isso? tenho, Como é que funciona quando tu é uma consultora, assim, de, por exemplo, da doTERRA? Tu começou você vendendo. Sim. Aí tu vai criando a tua equipe. Daí depois a gente começa a estruturar uma equipe. Legal. Claro que poderia a Gabi trabalhar sozinha, poderia. Mas a doTERRA, ela nos remunera quando a gente tem um cargo de liderança, né? Então, assim, em uma escola, poderia o diretor dar aula para uma turma. Sim. Mas não, ele fica na administração, trabalhando com a venda da escola, da proposta da escola, dos valores da escola, e ele contrata um professor. Aí depois tem os seus alunos. Aí ele vê que, poxa, legal, vou fazer mais uma sala de aula, vou contratar mais um professor, né? Então, assim, uma escola que tem uma sala de aula e uma escola que tem 5 salas de aula, qual que vai se dar melhor? Qual que vai ter maior renda? Qual que vai ter maior visibilidade? Aqui tem 5 salas de aula, né? Então, a gente monta a nossa equipe. A gente procura mulheres, homens, casais. Hoje eu empreendo, meu marido, ele faz parte, né, de doTERRA comigo. Nós somos um casal doTERRA. Ele fica mais por trás dos bastidores, porque ele tem o trabalho dele, mas ele me ajuda muito em relação a metas, a traçar objetivos. E observar pessoas que tenham esse perfil, que gostam de se comunicar, que socializam. Porque assim, como que eu vou mostrar para as pessoas como o doTERRA faz bem para minha vida, para a vida da minha família, se eu não falo sobre e se eu não mostro? Isso tu não sabe vender isso, né? Isso. Então assim, como tu disse, eu vivo o doTERRA desde o momento que eu acordo, tomando meu Life Shot, até a hora que eu vou dormir tomando meu colágeno. A partir do momento que eu não mostro isso, as pessoas não vão saber que existe o Life Shot e que existe o colágeno, que são 2 produtos fora os óleos essenciais. Exatamente. Né? Então, assim, eu sou o marketing da ambulante doTERRA. total. Isso. Eu sou o marketing do marketing, entendeu? Eu sou a propaganda da propaganda da doTERRA. Então, a gente constrói uma equipe de pessoas que têm esse mesmo objetivo. Ajudar as pessoas. A gente precisa ser um bom ouvinte, porque a gente precisa escutar com carinho a dor daquela pessoa para poder prestar a consultoria ideal para ela. Pessoas que queiram ter mais tempo para sua casa, para os seus filhos, para sua rotina e ser bem remunerado para isso. Então, tem como você fazer parte da doTERRA e ser um cliente preferencial? Eu quero só para consumo próprio. Não quero trabalhar com doTERRA. Eu quero usar para mim, para minha rotina, para minha casa, ok? E eu quero empreender com doTERRA. Eu também quero ajudar as pessoas, também quero ter a minha equipe, também quero ser remunerada pelo meu cargo de liderança. Não, e tu tá há pouquíssimo tempo, se for parar pra pensar, né? Há 2 anos, então hoje tu já tem uma equipe. E com certeza, quando tu começou, tu não imaginava que isso fosse possível. Não. Ou tu já começou com foco, quero ir, porque tu já conhecia como que era lá dentro, como que funcionava, assim? Não. Eu sou uma pessoa muito pé no chão, assim. Eu não sou muito, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Vai ter flores e unicórnios? Não, purpurinas pra tudo quanto é lado, não. Eu sou bem pé no chão, assim. Mas, eu gostaria, claro, eu já tinha essa ideia, quero crescer em doTERRA. Tem alguns rankings em doTERRA. Digamos que o Premier, ele é um dos primeiros rankings ali da doTERRA, tá? A gente começa como consultor, todo mês a gente começa como consultor. Acabou o mês, zerou. A gente tem que recomeçar de novo. Caramba. Então, tu começa como consultor, daí você é manager, director, executivo, elite, premier, silver, gold, platinum, diamante, blue diamond e presidente
diamante. Então, o presente São diamante... vários degraizinhos. Presente diamante é quando você zera o joguinho do videogame. Agora eu vou recomeçar. Presente diamante é o topo da carreira. Eu, Gabi, hoje sou uma líder gold. Mas isso não significa que eu seja gold todos os meses. Porque Exato. todos os meses eu preciso chegar lá. E às vezes a gente não chega. Porque a gente trabalha com pessoas. E acontece N situações na vida da nossa equipe. Das pessoas que estão próximas da gente. Alguém que fica doente. Alguém que está grávida. Alguém que um dia está indisposto. E tempo é dinheiro. Sim. Quem trabalha com metas, cada uma hora que a gente deixa de desenvolver, a gente vai perdendo, né? De estar divulgando, de estar trabalhando, desenvolvendo o negócio. A única coisa que eu tinha medo, e que eu sempre falava pra minha líder, que é minha prima, Dani, quando eu via as outras líderes maiores, porque como num trabalho, tem pessoas que desistem, Sim, total. e tem pessoas que saem. E a gente precisa fazer toda uma reorganização de estrutura de equipe. Aí, quando eu vi outros líderes falando, quando eu ia nas convenções, leadership, eventos de liderança, gente, eu tive que reconstruir uma equipe minha, porque minha líder desistiu, ela não quis mais, isso, tal. Eu pensava assim, gente, que ninguém da minha equipe desista. Eu não tenho emocional pra recomeçar. E aconteceu isso comigo. Em agosto do ano passado, bem numa época que nem nós estamos agora, essa semana é uma semana de BOGO, é uma semana de promoção da doTERRA. Compra um, ganha o outro. Em agosto do ano passado também aconteceu a mesma coisa. E uma líder minha desistiu bem naquela semana. O que eu fiz? Não, é isso que vai acontecer, isso que vai acontecer. Rapidinho, quando eu tava fora, assistindo, parecia que eu não ia dar conta e que eu não ia conseguir. E quando eu estive naquela posição, rapidinho eu já tinha uma solução pra tudo aquilo ali. Porque eu sou uma pessoa, como eu sou muito realista e não vivo no mundo, né, de estrelinhas e purpurinas, eu sou muito de resolução. Eu não fico focando no problema. Eu tenho problema, eu já penso na solução. Se aquela solução vai me dar trabalho, se não me vai, não interessa. É esse o caminho que tem que trilhar, independente do que eu vou ter que... Tudo que eu vou ter que... Isso, fazer. Se for difícil, escolha o seu difícil. E eu escolhi o meu difícil e consegui reestruturar a minha equipe. Naquele mesmo mês de agosto. E acho que assim, também Não é por tu ter sido professora, porque eu conheço professoras... Sim. que não tem a venda enraizada, né? Não tem essa coisa de, tipo... Por mais que você disse, toda professora tem uma outra renda, né? Mas tem gente que não sabe vender. Tem gente que não é um bom vendedor. A gente vende tudo o tempo todo. Sim. Mas tem umas pessoas que vendem muito melhor que outras. Né? A gente se conectou, por quê? Porque eu vendi o podcast, tu vendeu minha palestra. a tua palestra. Eu falei, cara, bora lá, quero você lá comigo. Então, é uma venda. E a gente acaba se conectando com isso. Então, a gente vende o tempo todo, só que tem gente que se destaca e tem gente que não se destaca tanto. Sim. E tá tudo bem, né? E tem que ter esses dois níveis. Tem que. Mas, tu já vendeu algum momento da tua vida? Ou a tua vida no CLT, quando você tava ali, foi só como professora? Só, não, perdão, né? Não foi sim, esse eu só entendi. como professora, que já é muita coisa, mas assim, não foi, tu não teve alguma outra, tipo, como vendas, como liderança, porque na escola tu era dos pequenininhos? Eu sou pedagoga, então eu comecei trabalhando... com os bebezinhos. Ai, que delícia. Aí eu encerrei minha carreira trabalhando com Fundamental 1. A minha última turminha foi 2º ano, mas eu trabalhei durante 5 anos direto com o 4º ano e 5 anos direto com o 3º ano. E terminei o meu último ano com alfabetização. O 4º ano deve ser difícil, né? Então, quase do mesmo tamanho que eu, né? Na pré-adolescência, né? O 4º ano é o quê? 10 anos? 10 anos. O teu filho tá agora com 10 anos? O meu filho hoje tá com 10 anos. Então tu tem um pré-adolescente em casa e tu sabe o terror. As dos opiniões, questionamentos. Isso. Tudo, questiona, Bater de né? frente, eles se acham adultos como a gente. E talvez isso por lidar com as crianças, né? Porque as crianças, elas são uma mente
absurda, cara. Em que momento que a gente perde, né? Por que raios que a gente perde algumas coisas de quando o que tá na nossa infância, Da né? primeira infância. Porque tem uns questionamentos, umas afrontas que fazem que são tão necessárias. E talvez por tu ter tido essa experiência com eles, te ajudou também a melhorar essa tua comunicação com negociar, digamos assim. Sim. Porque com a criança a gente tem que negociar muito, né? Tem que. O tempo todo. Na verdade, quem é mãe, negocia com o filho o tempo todo. Sim. E vende ideias para o filho o tempo todo. A gente vende. A gente só precisa ter propriedade em fala, tom de voz. Eu acho que isso influencia muito na questão da venda. Porque não adianta falar assim, gente, a lavanda ela é ótima. A lavanda ela vai te ajudar a ter uma boa qualidade de sono. Se o teu filho tiver uma picada na perna, você pode passar lavanda também na perna dele. Eu não vou vender nunca. Agora, se eu falar que a lavanda ela é ótima pra te ajudar a melhorar a qualidade do teu sono, que se você tiver uma picada de inseto na perna, crianças principalmente que vivem fazendo casquinha ali, machucando, ajudar na cicatrização, a acalmar a pele, a pessoa vai comprar. Então, mais disso sobre como a gente vai direcionar e o nosso tom de voz do que exatamente daquilo que você está vendendo. Mas Exato. depende de ti a venda do que do produto que você tem em mãos. Sobre a postura, né? Isso. Então, assim, quando eu tinha meus 18 anos, que eu tava ainda na faculdade, eu comecei vendendo maquiagem. Comecei vendendo Mary Kay. Só que eu trabalhava na sala de aula, né, gente? Então, assim, professor, ele sempre precisa de uma renda extra. Professor sempre vive da escassez. E a Mary Kay tinha o seu valor agregado, claro, devido à qualidade. Só que daí a gente, né, não tinha tem mercado. as revistinhas em cima da mesa Sim. das outras empresas que eles só colocavam o nome. Então, assim, não deu certo pra mim. Já vendi perfume, já vendi lingerie, não deu certo pra mim. Eu pensei, sabe por que não dava certo? Porque eu não sabia cobrar, tinha vergonha de cobrar as pessoas pra me pagar. Eu vendia, mas eu custava pra receber. E daí eu ficava tipo, nossa, não vai dar certo pra mim. Mas hoje, claro, eu mudei a minha mentalidade. Hoje eu tô madura, hoje eu tô pronta. Então, claro que talvez se a Gabi começasse com doTERRA há 6 anos atrás, de quando começou doTERRA Brasil, talvez também a Gabi não seria a consultora, líder, gold doTERRA de hoje. Eu precisei passar por esses processos também, né? Mas eu sou comunicativa desde pequena. De quando minha mãe lavava a calçada, o portão tava aberto, escancarado, porque antigamente a gente brincava na rua, né? E a nossa casa era de esquina e tinha um ponto de ônibus. Eu ia com a pessoa que aparecia na rua, acompanhando, até o ponto de ônibus, aonde é que ela ia, o que ela ia fazer. Ai, que criança E quando as pessoas vinham do ônibus, eu perguntava onde é que elas tinham ido, o que elas tinham comprado, o que tinha na bolsa. A minha mãe morria de medo porque eu ia andando com a pessoa pela rua. A minha mãe tinha que me chamar de volta porque eu ia duvidar, eu entrava na casa da pessoa. Sim, quando ia... Muito, sim. E o meu tio, ele falava que eu ia ser jornalista. De tanto que eu perguntava as coisas pras pessoas. Então eu já era curiosa desde pequena, né? E hoje daí eu consegui desenvolver isso. Porque daí hoje eu consigo ouvir o meu cliente, entender a dor dele e ajudá-lo da melhor forma que eu consegui e o que realmente vai... Não faz muito diferente do que a Gabi fazia, né? Só que essas perguntas são outras. Isso. Eu melhorei a forma de perguntar e trazendo benefício daí pra vida das pessoas. E também, talvez não, né? A gente sabe que na primeira infância, tu foi professora da primeira infância ali, até na alfabetização. Sim. E é onde a gente vai recebendo alguns bloqueios dos nossos pais, ou de quem cria, ou quem cuida da gente. Né? Então, talvez pela tua mãe, por mais que ela te chamava, né? Ela não sabia o que tu ia perguntando no caminho. Né? Ela não sabia o quanto a Gabi conversava e o quanto a Gabi colhia de informações das pessoas. Talvez por ela não ter te podado, essa comunicação nunca foi um problema pra você. Sim. Né? Porque a gente escuta muito... Hoje, claro, eu tô aqui num podcast, mas eu, quando criança, dependendo da situação, eu escutava algumas vezes assim, de tipo assim... Ai, para de falar um pouco.
E isso, dependendo como a criança absorve ou como vai no inconsciente, isso cria muitos bloqueios. Sim. Né? Isso faz a gente não conseguir se desenvolver, isso faz a gente travar, isso faz a gente ter vergonha da câmera. E não é uma coisa de, não vou dizer que eu não tenho vergonha da câmera, eu ainda tenho vergonha da câmera. Mas hoje eu consigo lidar com essa vergonha e eu não deixo ela dominar. Eu faço o que precisa ser feito. Isso. Ponto. É o meu papel. Eu tô aqui apresentando o podcast, vai ter câmeras. Né? Então eu tenho que lidar com isso. Mas eu vou conseguindo lidar com essas situações e tem gente que realmente se bloqueia num nível que, cara, tu chegou com uma câmera na frente, a pessoa, nossa senhora, misericórdia. Trava total, né? Trava não sabe total. Nem quem é ela, se duvidar. Não sabe, não sai um A da boca, não consegue. E, cara, o quanto esses óleos podem ir ajudando essas liberações, assim, sabe? Tem algum óleo? Porque a gente fala com empreendedoras aqui. Sim. A maioria das pessoas que acompanham a gente são empreendedoras. E nós que somos empreendedoras, a gente vende o tempo todo, como você falou. Tu vive da terra do início, quando tu acorda, até a hora que tu vai dormir. Eu vivo o podcast de quando eu acordo até a hora que eu vou dormir. Sim. Também pra mim hoje me dá uma liberdade, porque eu tenho na palma da minha mão o meu trabalho. Eu tô ali no Instagram, na minha rede social, no YouTube. E elas, como empreendedoras, elas têm que se vender. Elas vivem o empreendedorismo delas desde que elas acordam até a hora que elas vão dormir. E elas precisam se vender na rede social. E hoje eu acredito que a rede social é o que mais bloqueia da gente conseguir vender mais, tu sabe, porque tu vende pelo teu Instagram. Sim. Tu comunica por ali. Sim. Você é um teu catálogo, você mostra. Tem algum óleo que a gente pode usar em conjunto. Claro que não vai resolver o teu problema, tá? Não é milagroso, não é uma gota, cheirei e pronto. Nunca mais vou ter vergonha na minha vida. Sim. Mas ele vai dando uma ajudadinha, né? Sim. Vai dando umas desbloqueadas, assim. E o uso contínuo é um tratamento, né? Com certeza. Tem algum que a gente possa usar? Sim. Nós, mulheres, a gente tem um óleo que, inclusive, hoje ele tá na BOGO, ele tá na promoção. Você compra legal. o Life Shot e você ganha ele. Tanto, a gente ganha uma lavanda, né? E ganha também o Whisper. O Whisper, ele é um óleo totalmente feminino. Ele é um roll-on de 5 ml. Que ajuda nessa questão de humor, de ondas de calor e de autoconfiança e autopresença. Porque, às vezes, a gente sabe que a gente precisa. Hoje, a internet, o Instagram, ele é um currículo vivo. É a rua mais movimentada da casa. Isso. Da cidade. Isso mesmo. Então, a gente sabe que a gente precisa dele. E às vezes a gente não sabe como começar nele. Né? A gente auto se sabota. A gente já se boicota achando que, porque o cabelo era pra estar assim, porque o cabelo era... Não é. As pessoas, elas gostam da comunicação mais simples. Mais simples. Ninguém precisa ficar floreando, né? E falando muito lindo, muito bonito. Porque isso também ajuda a afastar as pessoas. Afasta. Então, assim, o que eu sempre falo também pra minha equipe em doTERRA, não precisa ficar fazendo tudo lindo e maravilhoso, porque senão a pessoa que você convida a fazer parte do seu time vai pensar assim, eu não vou conseguir fazer isso que tu faz. É muito distante, né? Isso, então assim, o mais simples, o menos é mais, né? Então a gente tem sim o Whisper, principalmente para as mulheres, por essa questão, ele tem uma composição de óleos que ajudam nessa autopresença e nessa autoconfiança. E os cítricos, o de laranja, o de orange, o de tangerina, o lemon, eles são óleos que ajudam a elevar o humor, ajudam a elevar a criatividade e nos deixam, de certa forma, mais confiantes. Porque todo óleo ele é extraído de uma parte da planta, né? E os cítricos, por eles serem extraídos do fruto, né? Quando a gente come, assim, uma fruta, ou quando a gente come alguma coisa... dá aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de paz, sabe? De leveza. Agora eu tô bem, né? E quando a gente inala um óleo cítrico, ele traz esse sentimento pra nossa vida. A gente até suspira, a gente fica bem. E a gente tá pronto para dar um próximo passo. Então, tanto o Whisper quanto os óleos cítricos, eles ajudam a gente a dar esse tonzinho, esse pequeno passo de empoderamento e de autoconfiança. E assim, às vezes é até imperceptível, né? As ações do óleo. As pessoas acabam também não desacreditando, ou parando de usar, ou não dando continuidade a algum tratamento, porque muitas vezes elas não percebem
a eficácia, Sim. né? O quanto ele tá agindo. Uhum. Porque quando a gente se olha, igual tu falou, a tua situação foi, você tava de fora da tua equipe, você não sabia como ia resolver, não sei o que. Quando tu entrou dentro do olho do furacão, você conseguiu direcionar. Total. Já tem pessoas que não. Quando estão dentro, elas não conseguem ver nada do que tá acontecendo aqui. Elas precisam sair fora. Sim. E quando alguém de fora fala alguma coisa, elas conseguem, verdade, tô mais upzinha hoje, né? Tô mais feliz. Sim. Então, tu poderia citar alguma coisa que teve pontos assim na tua palestra que foram tão legais sobre a aromaterapia, sobre a eficácia da aromaterapia, que eu acho tão necessário e cabe totalmente pra gente trazer aqui, pra explicar um pouquinho assim para as pessoas entenderem como que a aromaterapia faz efeito de fato na vida delas e o porquê que elas devem continuar utilizando esses óleos essenciais e não desistir. Sim. Primeiro porque assim, a aromaterapia, ela parece que agora está em alta, né? Mas é porque hoje tem estudos científicos que nos deixam mais confortáveis e trazem mais propriedade para quando a gente está falando. Porque a aromaterapia, ela já é muito antiga. Desde os ancestrais, ou como tu disse, quando você veio ali trabalhar, tu morava... Eu morava no sítio e no comecei sítio, já era já comum usava. pra mim. Por quê? Porque os ancestrais, sei lá, os indígenas, nossos bisavós, os nossos avós que trabalhavam na roça, não tinha uma farmácia perto. Para onde que eles iam recorrer na hora de uma dor de barriga? Quando cortava, machucava a perna, o braço, tinha alguma dor de cabeça? As plantas que tinham perto. Só que, claro, tudo era muito... porque os índios usavam a copaíba como cicatrizante. Porque tomava chá de hortelã quando tinha uma dor de barriga. E era isso mesmo que acontecia. Mas isso muito antigamente. Só que hoje, com os estudos, com os cientistas, com médicos falando sobre, a gente tem mais propriedade de fala. Mas não quer dizer que agora está em alta. Sempre esteve, só que hoje as pessoas também... Eu acredito que pós-pandemia deram mais abertura para isso. Por quê? Porque muitas pessoas passaram a ter crise de ansiedade, a ter insônia e a ter sobrepeso. Porque a ansiedade leva ao sobrepeso porque muitas pessoas têm vontade de comer por conta disso. E a pandemia trouxe esse olhar. As pessoas que ficavam internadas. Era quem tinha problema cardíaco, era quem sofria com hipertensão, era quem tinha diabetes. Então, muito se falava sobre... Tem que cuidar da alimentação, tem que fazer exercício físico. Então, as pessoas, pós-pandemia, deram um espaço maior para que o natural entrasse nas suas vidas. Então, hoje é muito mais falado sobre isso. Junto com a tecnologia que entrou nas nossas vidas, de forma, ou tu se adapta à tecnologia na pandemia, ou tu tá fora, né? Tu vai viver a tua bolha. Porque daí todo o trabalho, todo o show era dentro de um... Instagram, uma live de YouTube, enfim, tudo era na tecnologia. A gente não via as pessoas, a gente comemorava aniversário via fotos e vídeos, então deu esse espaço, né? E como os ancestrais faziam, o que acontece hoje, né, com os óleos essenciais? A gente tem óleos que são extraídos da raiz da planta, que são, a gente chama de óleos aterradores, porque é a raiz quem dá a estrutura, que firma a planta na terra. Então, se tu tira a raiz, aquele tronco, uma hora ele vai cair. Ele não vai conseguir segurar. Então, os óleos que são extraídos das raízes são os óleos aterradores, que são óleos para ansiedade, que vão te trazer pro centro. Ei, bota teu pezinho aqui no chão, calma, tá? Para de ficar sofrendo pelo que aconteceu ontem e de ficar ansioso pelo que vai vir amanhã. Bota teu pezinho no chão e se mantém firme. E os óleos que são extraídos do caule, do tronco, também são óleos para ansiedade e óleos para imunidade. A gente não vê algumas árvores na rua que o caule tá pintado de branco, muitas vezes de cal, para que o fungo não pegue aquela planta, porque o tronco da árvore é que também vai manter a saúde dela, né? A saúde dela, que as suas folhas cresçam, deem flores, frutos, enfim. Então, o tronco é o que dá... É o nosso óleo também ansiolítico e também para a imunidade, tá? As folhas, assim como trazem o meio de respiração das plantas, também são os nossos óleos para respiração. Então, todos os óleos extraídos das folhas são os nossos óleos para rinite, sinusite, bronquite, asma, pneumonia. Tudo que é uma questão respiratória. Quem ronca à noite, inala um óleo para abrir tua respiração.
né? Porque daí, o ronco é porque a gente tem algum canal, alguma via que tá Trancado, né? trancado. Então, a gente precisa abrir esse canal para que a gente possa dormir melhor. E os óleos das flores, a flor é um meio de reprodução. Então, muitos dos óleos que são extraídos das flores, eles são tanto para a fertilidade, como também para a saúde da nossa pele. Legal. Então, assim, tem o jasmim, que é um óleo ótimo para linhas finas e rugas, que é um rolon que a gente passa no rosto. Um creme que a doTERRA tem, que tem a composição de gerânio, porque a flor é a beleza. Sim. Né? Então, nada mais justo do que a gente ter nos nossos cosméticos. E, como eu falei, dos frutos, né? Que dá aquela sensação de saciedade, que ajuda também a trazer aquele bom humor, aquela sensação de bem-estar, de leveza, de alegria. Então, a aromaterapia, ela tá aí realmente para contribuir da nossa saúde dos pés à cabeça. E a natureza, assim, é absurda, né? Maravilhosa. Ela nos dá tudo. A gente fala que ali dentro daquele vidrinho é uma planta envasada. É uma planta envasada. Dentro de um limão siciliano, um vidro de 5 ml, tem aproximadamente 40 limões. Porque Imagina, concentradíssimo. muito concentrado. E às vezes tu tira uma gota de uma casca de limão. Uma gota. Então tu pensa quantos limões tu precisa para ter dentro desse vidro. Então assim, quando a pessoa começa a entender o valor daquele óleo, não o valor do produto. Não que o lemon é R$39. Sim, não o preço dele, não né? o preço. O valor, como ele pode agregar. Nem a lavanda que a gente tá falando, ele ajuda em cólica. Ele ajuda, se tu tá com frizz, tu passa uma gotinha na tua mão, tu abaixa os frizz do teu cabelo. Com a lavanda. Tu ajuda à noite pra dormir. Você passa numa picada de inseto. Tu, junto com o peppermint, você elimina um pouco da febre, você consegue abaixar a febre. Queimou no sol, passa a lavanda pra acalmar a pele. Então, assim, tu tem muitos benefícios dentro de um vidro de 5 ml que tem aproximadamente 100 gotas. Absurdo, né, cara? E assim, saber que, por exemplo, falando da doTERRA, tem outras marcas também, mas aqui a gente tá falando da doTERRA Sim. hoje, né? Que é o que você representa mesmo. Cara, tu é aqui de Joinville, você que acompanha a gente, cara, a doTERRA fica aqui, Aham. ao nosso alcance. Sim. E, tipo, a gente ou não conhece, ou acha que é muito distante, mas a fábrica é aqui do lado, cara. As pessoas que querem conhecer a doTERRA, elas podem ir até a fábrica? Podem Marcar ir. algum horário, enfim? Sim, tem apresentação, um tour pela fábrica, de segunda a sexta, às 10 da manhã e às 2 da tarde. Todos Tá? os dias. Todos os dias, segunda a sexta. Quem não tem cadastro com a doTERRA não consegue fazer esse agendamento. Nós que temos cadastro, a gente faz o agendamento online. Aham. Quem não tem, você pode ir lá. 9h40, 9h45 da manhã, falar que você quer participar do tour das 10 da manhã, tá? E você vai conhecer todo o processo, nosso laboratório, Legal. CPTG, que é o nosso certificado de pureza e garantia. Porque lá você vai ver que realmente cada frasquinho é testado 50 vezes antes de chegar dentro da nossa casa. E você paga um valor simbólico que é R$49, porque você ganha um óleo Ai, que é legal. Então, maior do que esse praticamente- valor. Exato. Então você já sai de lá ainda com um óleo para viver a experiência com aquele produto. E como a gente tinha comentado antes sobre por que não desistir, por que não Exato. parar de usar? Porque assim como um floral, uma homeopatia, a gente faz um tratamento preventivo, né? Então o que eu sempre penso, né? Por exemplo, eu estou rouca. Ah, mas a Gabi usa um On Guard para não ficar doente. Mas eu não tenho coriza, eu não tenho tosse, eu não tenho espirro, eu não sinto dor no corpo, eu estou só com a rouquidão. Então eu sei que muito de eu ter parado só aqui na rouquidão é pelo uso dos óleos, né? Eu não chegou a piorar o meu grau. Então, assim, a gente, assim como a gente faz, às vezes, uso de medicamentos preventivos, na pandemia a gente usava muito aquela vitamina de A a Z, tinha uma, Sim, aham. né? Então, assim, como uma forma de suplemento para regularizar o nosso organismo, é a mesma coisa com os olhos. O que eu sempre penso? Tá difícil com os olhos? Estaria muito pior sem eles. Perfeito. É isso que eu penso. Então, assim, a gente tem que testar, a gente tem que usar. Porque quando a gente vai no médico, o médico passa a receita, tu não fica assim, ó, não acredito nesse remédio. Acho que não vai fazer efeito. Acho que não vai. Não, a gente vai lá e a gente compra.
né? Então, assim, por que não testar? Cheio de efeitos colaterais. Cheio de efeitos colaterais. Então, por que não tentar algo natural? Talvez demore um tempinho pra fazer efeito no teu organismo. Depende de cada um. Assim como tô com uma dor de cabeça. Pra um vai ser Doril, pro outro vai ser Dorflex, pro outro vai ser Neosaldina. Tá tudo bem, a gente tem várias opções no mercado, porque pra cada organismo, um vai fazer um efeito diferente. Então, assim, ó, às vezes pra ti, a lavanda vai ser top, tu vai dormir, você como uma pedra. Mas às vezes pra mim, a lavanda não vai surtir esse efeito. Não vai fazer nem cócega. Eu vou precisar unir a lavanda com o Wild Orange, que é o óleo da ansiedade, ou eu vou ter que descobrir qual é a causa do meu problema. O que te impede de dormir? Isso. Às vezes é uma ansiedade durante o dia, eu tenho que fazer uso de um óleo para ansiedade durante o dia, pra ter um efeito melhor no meu sono à noite. E é por isso também que fazer uma terapia em conjunto, tá, gente? Faz uma terapia aí, vai, realmente se alinha primeiro, entende o que tá acontecendo internamente contigo, né? Uhum. Pra que você saiba o que você tá buscando tratar. Sim. Porque também, muitas das vezes, não acredito que tá fazendo efeito aquilo ali, porque não é pro que você tá precisando. Você isso. acha que é isso. Isso. Porque acreditar que é aquilo. Mas no final de contas, quando tu vai dar uma vasculhadinha, tu vai vendo que, cara, É tava porque tratando... a gente é muito acostumado a tratar o sintoma. Mas... Quando a gente vai ao médico, o que ele fala? O que você está sentindo? Exato. Né? Então, assim, a gente é muito acostumado a tratar o sintoma. E a gente não tem tempo pra olhar a causa. Não. Porque a vida é uma correria. E a gente é muito imediatista. A gente... tá nem aí pra causa. A gente quer realmente tratar o sintoma e parar de sentir aquilo. Exato. Né? Infelizmente. Mas é algo que aos poucos... Quanto mais a gente aparece, quanto mais a gente fala sobre, mais as pessoas vão dando oportunidade para usar, testar, conhecer e depois, aquela frase, é um caminho sem volta. Quem que usa correto, não vive mais sem. E aonde que a gente consegue te encontrar, Gabi? Se eu quiser comprar, experimentar, conhecer a doTERRA, ter alguém que vai poder me esclarecer muitas dúvidas. Meu Instagram... Pode Hoje é o melhor caminho, assim, porque dentro do meu Instagram também já tem meu celular, né? Então, @GabrielaDalfovo, pra me acompanhar desde o meu acordar até o meu dormir, com a minha rotina, tanto com as crianças, quanto mãe, como também como empreendedora e os olhos doTERRA. Então, assim, hoje tu entrou no empreender pra te dar mais qualidade de vida, tempo com os teus filhos. Sim. Que são pequenos ainda. Sim. E tu conseguiu encontrar uma independência também financeira pra isso, né, Gabi? Com certeza. Que é bom, eu acho que muitas mulheres buscam isso. Ter esse tempo com as crianças e ter ao mesmo tempo uma independência financeira. Não ficar sofrendo por ter que trabalhar fora. A culpa, né? Isso, e deixar as crianças, às vezes, o dia todo em escola, alguma coisa assim, porque precisa ter que trabalhar fora. Ou ficar dentro de casa e aquele sentimento de tenho que pedir o dinheiro pra isso, ou preciso daquilo, aquela dependência do marido. Então eu consegui juntar os dois em estar com os meus filhos, acompanhar o crescimento deles, levá-los para as atividades extracurriculares e ter a minha independência financeira. E poder ajudar outras mulheres também a fazer o mesmo. Perfeito, Gabi. Que prazer foi te conhecer naquele evento. Essas conexões que eventos proporcionam pra gente. Uma super dica que eu dou pra vocês, tá? Vocês aí que trabalham, empreendem, seja qual for o segmento, estejam inseridos em eventos não só do segmento de vocês. Não. Porque a Gabi, ela tava num evento do Mundo Beauty. Sim. Não é do segmento dela, mas que tem tudo a ver. Cara, as meninas, se for parar pra pensar, tu deu uma palestra sobre o quanto os óleos essenciais ajudariam, né? Na hora do relaxamento das clientes delas, para as clientes ficarem mais calmas, menos agitadas, para relaxarem mais durante. Então tem tudo a ver, tudo se conecta, se a gente parar pra pensar. Então estejam inseridos nesses eventos, não só no teu segmento, mas em eventos de empreendedorismo mesmo, para você conhecer gente, gerar essas conexões que, se não fosse um evento, não sei se a gente... Tu já tinha conhecido a gente por outro meio. Sim. Mas a conexão mesmo, de fato, aconteceu no evento, né? Que foi onde a gente se encontrou e conseguiu ter um tete-a-tete. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade, tá, Gabi? Imagina, eu que agradeço. E o network é isso, né? A tela, né? O digital, ele é muito importante. Total. Mas o presencial faz toda a diferença. Porque eu já estava conhecendo o trabalho de vocês,
né? Só que quando a gente se conheceu presencialmente, é ali que gera a maior conexão, né? Então, esse network, ele é totalmente fundamental para as empreendedoras, independente do segmento. Às vezes a gente começa indo em eventos que talvez nem façam tanto sentido, até a gente chegar aonde realmente a gente quer estar. Mas a gente precisa desse movimento pra descobrir aonde a gente quer chegar. Exatamente. Não buscar atalhos, né? Não. É saber, assim, que, cara, movimento vai gerar movimento. Vai. Isso é um fato. E quando na tua vida que tu imaginou que tu ia estar aqui num podcast, que tu ia palestrar sobre... Sim. Depois ia estar num podcast falando sobre... E sobre você também. Então, cara, a vida tem cada uma que, olha, se a gente não agarra as oportunidades, a gente perde, né? Sim, por isso que eu digo sim pra tudo. Adoro. E ela já simulou do evento com a data marcada. E a gente vai se encontrar ainda, vocês vão ver esse rostinho dessa mulher ainda. Porque a gente vai pra Doterra também, vai conhecer mais a fábrica, vai conhecer mais do processo lá em si. Porque além de ser uma marca joinvilense, uma marca nossa aqui também, de casa, que a gente tem que mostrar, divulgar isso também, né? Para que a gente possa gerar esse conhecimento e essa adesão dessa prática natural que a gente usa muito aqui e eu acho extremamente necessária e que não sei por que a gente perdeu em algum caminho e, como tu falou, sempre esteve, né? Sim. Só que tem pessoas que realmente acabam optando sempre pra tampar o buraquinho ali do sintoma e não procurar a causa. Isso. Então vamos buscar olhar um pouquinho mais pra causa, né? Porque talvez a gente consiga ter mais eficácia também. A marca, ela é americana. Ela é dos Estados Unidos. E daí aqui no Brasil, foi aqui em Joinville. Isso. Daí eles têm a empresa lá nos Estados Unidos, em Utah. E construíram uma fábrica no Brasil, em Joinville, bem pertinho da gente. Então Imagina. É um privilégio enorme pra gente ter a empresa aqui com essas soluções naturais. Não, total. E uma marca, assim, com tantas propriedades, Sim, né? sim. E quem usa realmente sabe da qualidade do produto. Sim, E dá aí valor a ele real. Dá valor total, assim. E vendo a tua explicação também sobre isso, faz a gente ficar um pouquinho mais confortável sobre a utilização. Então, eu super indico o Instagram da Gabi, vai estar aqui embaixo na descrição. O Fê vai estar deixando o link ou o QR Code pra você cair direto no Instagram da Gabi ali, pra conhecer um pouquinho mais também. E, mais uma vez, convido você a se inscrever no nosso canal, tá? Já ativa a notificação. Conta aí pra mim se você usa óleo essencial, se você não acredita, ou qual que é o óleo essencial teu favorito que você mais gosta. Comenta aqui embaixo, que a gente vai estar olhando e respondendo a todas vocês também. Vai lá no nosso Insta, @patodaleste, segue a gente, começa a interagir lá também. E é isso, gente. Gabi, obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade, por ter vindo aqui, falado com tanto carinho, com tanto amor sobre você, sobre a tua profissão também, sobre essa tua transição. E até o próximo encontro. Até, muito obrigada, tô muito feliz. Imagina, a gente que agradece, obrigada produção. Até o próximo vídeo então, beijo! Mic ligado e papo vai. Falação de cílio que atrai. Pá na mão e vamos lá. Cavando com estilo, haja lá. Entre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão. A pá faz sua própria canção. Pá toda leste, cavando fashion. Cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios, nossa missão. No estúdio, nosso terreiro, cavuco e como é maneiro, toda a extensão vira arte. Tá na mão, a gente bate. Tá toda laje no ar, palhaçadas pra alegrar. Podcast que faz você sonhar, com cílios a brilhar sem parar.
e cílios, nossa